Olá, meus irmãos. Eu os convido para a nossa reflexão desta noite a abrirem comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 40. Nós vamos ler a partir do versículo 6 em diante. Gênesis capítulo 40, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, pedimos a bênção sobre este momento de meditação, para que possamos, Senhor, receber a Tua palavra, para que as nossas reflexões sejam iluminadas pelo Espírito Santo e nós possamos assim ser edificados e o Teu nome tão santo seja honrado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero continuar ainda no tema de José e a prática do bem, que nós meditamos pela manhã, mas agora na noite, na nossa meditação da noite, eu gostaria de tratar aí de alguns pontos, breves pontos, para que nós pudéssemos refletir da seguinte maneira, tirando aqui por base a prática do bem na vida de José, perguntar a nós mesmos: nós estamos praticando o bem conforme José? Nós estamos praticando o bem, na verdade, conforme ilustrado na prática do bem de José, e que é ordenado e que é orientado em todas as Escrituras Sagradas? E eu gostaria de, para responder essa pergunta, colocar para vocês 5 pontos que mostram realmente quando nós estamos vivendo para a prática do bem, praticando de fato o bem conforme Deus, né? Evidente que, primeiro, é importante que se diga que somente aquele que é de Deus, que é um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, somente ele realmente pratica o bem. Esse é um ensino claro das Escrituras, quer dizer, todas as outras pessoas, elas podem fazer algum bem, no sentido de que as suas ações, elas são realmente benéficas em vários e vários sentidos, mas o bem na Bíblia é mais do que a ação em si, mas de respeito também à motivação, de respeito também ao que vem do coração. E no final, devido ao pecado, devido ao fato de que todos os homens estão realmente em queda, o homem natural, o homem quando não é convertido, ele está ainda em Adão, então o coração dele, as motivações, a cosmovisão e tudo, enfim, ainda que ele pratique bens na sua vida, mas isso é distorcido, portanto, não é, segundo as Escrituras, realmente tido como um bem, de fato, porque o bem é mais do que a ação em si, né, mas é também aquilo que provém realmente da obra da graça, das motivações corretas, da lei do Senhor, daquilo que é justo, daquilo que é santo, enfim, que somente Deus pode operar, e que o homem no pecado realmente, as motivações dele manchadas pelo pecado e por tanta coisa errada, por tanta impureza, acaba que por, vamos dizer assim, sujar mesmo a prática dos bens, aquilo que ele pratica de bom. Mas vamos então pensar, irmãos, que um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles fazem o bem dentro desses pontos aqui. Isso caracteriza realmente que eles estão fazendo o bem para o seu próximo. Eu gostaria de que você aplicasse a sua vida esses pontos. Eu vou destacar aqui bem brevemente, e com a graça de Deus quero ser bastante claro, né? E ao mesmo tempo que nós pensássemos também neste momento de pandemia que nós estamos aí atravessando, que é um momento realmente em que é muito necessário os cristãos mostrarem este bem nas suas vidas, no seu andar, no seu caminhar. Vamos então pensar, qual é a primeira, vamos dizer assim, característica de uma real prática do bem e que é mostrada aqui na vida de José, neste ato. Como eu disse para os irmãos, ele olhou ali, viu aqueles homens perturbados, viu aqueles homens ali angustiados e foi ajudá-los. Mas qual a primeira característica da prática do bem real aqui na vida de José? Ora, isso está no versículo 8, quando ele diz assim: E eles lhes disseram: Tivemos um sonho, ninguém há que o interprete.
E José disse, a resposta de José diante disso foi, não são de Deus as interpretações, contai-mo, peço-vos. É interessante que José não se apresenta ali como o solucionador, ou o homem ali que vai resolver o problema, mas ele disse, é de Deus as interpretações. José tinha Deus no centro. Deus era o centro da vida de José. José, ele vivia ali relacionando todas as suas ações com Deus e fazendo tudo para Deus, fazendo tudo para a honra e glória de Deus. Então aqui nós temos este ponto. A primeira característica essencial de que realmente nós estamos praticando bem é quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, para a honra de Deus, não como autopromoção, não como procurando chamar as pessoas para nós, para nossas ações, para a nossa atitude, para a nossa prática, para a nossa própria bondade. Não, nada disso. Mas quando nós visamos a honra e glória de Deus. Eu já disse para os irmãos em algumas outras oportunidades, quando, por exemplo, falei de Paulo, quando tratei nas cartas paulinas ali, quando Paulo relaciona tudo com o Senhor, os irmãos devem lembrar disso, quando ele diz que nós devemos nos embriagar com o vinho, mas nos enchermos com o Espírito Santo. E ali, quando ele fala da submissão uns aos outros, e ele fala de louvar a Deus, ele fala, enfim, de agir conforme a palavra, e ele, quando ele fala do marido, da esposa, do pai, dos filhos, do Senhor, dos servos, tudo ele relaciona com Deus, porque é a visão teocêntrica. É a vida do cristão, a vida daquele que se arrependeu dos seus pecados, que se voltou para Jesus, o centro da sua vida é Deus. Ele não procura mais aparecer, digamos assim. É claro que isso é uma luta constante, é claro que nós ainda somos orgulhosos, não somos perfeitos nisso, e que temos que mortificar essa tendência egocêntrica e auto-idolátrica, né, da egolatria, a todos os dias. Então o cristão ele vai ter que lutar contra isso, mas o princípio do seu coração, a graça que opera nele o levará a querer e a desejar, a honrar somente a Deus e buscar toda a honra, toda a glória a Deus, e a dizer, não são de Deus as interpretações, entende? Deus é que vai interpretar, é de Deus que vem toda a vida, toda a graça, toda a misericórdia. A segunda característica, meus irmãos, que está ligada a esta, de que realmente nós estamos praticando bem, é que José, ele sai de si mesmo para o próximo. É bem interessante que a partir do momento que um homem, ele vive para a glória de Deus, ele deixa de ser ensimesmado, porque o homem natural, ele adora a si mesmo, ele é egoísta, ele tem o ego no centro, ele não pensa no próximo. Mas José, como eu já procurei explicar pela manhã, ele veio pela manhã, diz o versículo 6, olhou para eles e viu que estavam perturbados. Ora, vejam só, José, ele não era autocentrado, mas ele olhava para o próximo. Na medida que o homem vive para a honra e para a glória de Deus, como Deus é amor, como Deus é misericórdia, como Deus é luz, como de Deus vem a salvação, Deus é cheio de paz, Deus é bom. Esse homem, ele vai ser instrumento de Deus e vai deixar de ser egoísta e vai, em honra e glória ao Senhor, olhar para o próximo, deixar de olhar para si mesmo, deixar de ser autocentrado, sair de si para o próximo, olhar para o próximo, ser sensível ao próximo. Então, ele sai de si para o próximo. Essa é a segunda característica da prática do bem. Só pratica realmente o bem no sentido cristão, no sentido bíblico, aquele que, em primeiro lugar, vive para a glória de Deus, aquele que, em segundo lugar, sai de si para o próximo. A terceira característica, meus irmãos, que está ligada a todas essas, é que José é sensível à necessidade dos próximos. Evidentemente que isso está ligado principalmente à característica anterior, mas a primeira também, que a primeira é a principal, né? Então perceba que veio José pela manhã, versículo 6, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então é interessante notar que ele é sensível, que ele olha para eles, que ele não fica olhando para si mesmo, que ele não está só pensando nas suas necessidades, nas suas lutas, nas suas angústias, mas ele tem um olhar para o outro, mas ele vê a necessidade do outro, mas ele é sensível à necessidade do próximo. Portanto, fazer o bem, e nas escrituras sagradas, e aqui
José, um exemplo, é ser sensível à necessidade do próximo, é ver o outro, é perceber o que ele está passando, olhar para ele, notar o que ele tem passado, se preocupar com ele. Evidentemente que, meus irmãos, nem sempre, meus irmãos, essas necessidades vão estar tão visíveis como aqui, não é? Então aqui estava mais visível, né? Mas dentro daquilo que é realmente perceptível, este cristão vai olhar, vai observar, vai notar, vai chegar e vai perguntar a ele: o que está acontecendo com vocês, né? Veja que José pergunta: por que estão hoje, versículo 7, por que hoje estão tristes os vossos semblantes? Então, na medida que isso for perceptível, nem sempre o é, evidentemente, mas na medida que isso for perceptível, meus irmãos, aí então o cristão, a prática do bem tem esse lado de ir ao outro e de perguntar, de ser sensível e de perguntar a ele o que você está passando, o que está acontecendo com você, o que está realmente ocorrendo com você. Então, a questão da sensibilidade, essa é outra característica da prática do bem. A quarta característica, meus irmãos, e essa é evidentemente o que vai ajudar de fato, é que na prática do bem, José agiu conforme a sabedoria da palavra de Deus. Observem que quando ele diz isso aqui no versículo 8, que quando os homens então confessam e dizem: tivemos um sonho, ninguém há que o interprete. E José, o que é que ele lhes diz? Ele diz assim: não são de Deus as interpretações, contai-me, peço-vos. Observe que, como nós falamos no primeiro ponto, na medida em que ele glorifica a Deus, ele também, aqui uma clara indicação de que se Deus interpreta, Deus é o sábio, Deus é que vai dar resposta, Deus é que vai dirigir a situação, Deus é que vai me dar princípios, orientações para que eu possa ajudar você. Então, eu vou agir para ajudá-lo, não conforme a minha sabedoria, eu não vou me estribar na minha própria sabedoria, mas eu vou me apoiar na sabedoria divina, na palavra de Deus. Portanto, agir com sabedoria da palavra, isso é realmente a prática do bem. E, meus irmãos, em quinto lugar, em último lugar, pelo menos eu vejo aqui essas 5 características bem evidentes, né, da prática do bem, no sentido cristão, no sentido do homem que teme a Deus, é que ele vai ajudar efetivamente na prática. Observem que José não somente pergunta, José não somente diz: olha, de Deus vêm as interpretações, mas José, de fato, efetivamente, na prática, ele ajuda. Então, eles contaram o sonho, ele os ouviu, né? Esse ouvir já faz parte da prática, está disposto a ouvir o próximo, a ouvir as necessidades, as angústias do próximo. Ele age em termos de realmente ajudar, lhe dando a interpretação que foi dada por Deus. Ou seja, irmãos, ajuda efetiva. A ajuda não é apenas teórica, ajuda não é apenas no sentido de dizer: olha, eu vou ajudar você, mas ajuda na prática. E é claro que essa ajuda, ela tem um triplo sentido. Nós observamos aqui. Primeiro, o sentido espiritual. Primeiro, o sentido que você pensa na alma da pessoa, você pensa na necessidade espiritual dela, que é a maior necessidade. Se nós pudermos dizer, qualquer necessidade do ser humano, ela encontra a sua essencialidade, a sua questão principal no ponto espiritual. Como está essa pessoa com Deus? Ela é convertida? Ela é crente? Ela já está em Cristo Jesus? Sim ou não? Então, a grande questão, se eu só posso ajudar efetivamente um homem, a primeira coisa que eu tenho que fazer para ajudar uma pessoa é pregar ela o Evangelho, é levar ela o Evangelho. Aí, depois, né, então, ajudá-la em outros sentidos, que são os, vamos dizer assim, que não são importantes, mas são menos importantes que esses, são os que vêm após esse. Aí entra a questão emocional. Observe que o José, ele percebeu que eles estavam angustiados. Ele disse a eles, no versículo 8, aliás, versículo 7, porque hoje estão tristes os vossos semblantes. Questão emocional, questão de tristeza, questão de angústia, questão, enfim, que as pessoas estão tristes. E aí, irmãos, ajudar nesse sentido, levar a consolação da palavra, levar a consolação do Evangelho de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a ajuda efetiva está na ajuda física mesmo, né? Então, evidentemente aqui nós observamos que tem uma implicação física. Nós sabemos que um deles morreu, outro deles viveu. Então há essa questão física
daquilo que diz respeito à vida e à morte das pessoas, o que eu puder fazer, né, para salvar a vida de alguém, para cuidar fisicamente da vida das pessoas. Então, aqui também está a prática do bem. Então, no sentido espiritual, emocional e físico. Meus irmãos, então, aqui estão as 5 características da prática do bem. E esses exemplos aqui, aliás, essas características que estão aqui, são sobejamente demonstradas nas Escrituras Sagradas, nas cartas apostólicas, nos muitos exemplos bíblicos da prática do bem, nos Salmos. Enfim, meus irmãos, por todas as Escrituras, na doutrina dos apóstolos, dos profetas, na Bíblia. E vai ser também demonstrada ao longo da piedade prática na vida dos cristãos, desde o início da história da igreja até aí nesses 2000 anos, onde a igreja praticou o bem, onde a igreja viveu realmente para o bem. Em primeiro lugar, houve glória a Deus, foi para a glória de Deus, foi saindo de si próprio para o próximo. Terceiro lugar, foi sendo sensível. Quarto lugar, foi agindo conforme a sabedoria da palavra. E em quinto lugar, ajudando efetivamente nesta prática. A pergunta que eu faço nesta noite aos meus irmãos, e isso nós temos que aplicar cada um de nós diante dessa verdade da palavra de Deus. Estamos fazendo isso nessa pandemia? Estamos agindo de forma a glorificar a Deus nas nossas ações nessa pandemia? Para que os outros percebam a glória de Deus na nossa vida e honrem, possam honrar o Senhor? Ou nós estamos buscando a nossa própria glória? Estamos saindo de nós mesmos pensando na necessidade dos próximos nesse momento tão difícil de angústia, de pandemia? Estamos observando como eles estão, observando as suas necessidades que estão aí diante de nós? Estamos olhando para elas, coisas que estão diante de nós, evidentes. Estamos sendo sensíveis, em terceiro lugar, a eles, percebendo, enfim, irmãos, essas necessidades, né? Estamos agindo conforme a sabedoria da palavra, conforme aquilo que Deus nos ordena nas Escrituras, ou não, ou estamos agindo conforme nossa própria sabedoria, nosso próprio pensamento. Estamos ajudando efetivamente, proclamando o Evangelho nesse momento, muita gente morrendo, estamos preocupados com isso, orando por eles, levando a eles a palavra. Hoje a pessoa está aqui, amanhã pode ser ceifada por essa pandemia. Estamos levando o Evangelho, estamos usando a rede para levar o Evangelho às pessoas, estamos procurando consolá-las com o Evangelho, dando a eles, mostrando a elas a esperança do Evangelho, estamos agindo na prática, cuidando delas, aí entra seguindo as regras sanitárias para proteger a nós e a elas dessa doença, ajudando aqueles que estão passando necessidade, perguntando a eles, enfim, estamos agindo para que eles também sejam auxiliados fisicamente, enfim, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, que nós possamos meditar nisso. E que Deus estará sendo glorificado na medida que nós saímos de nós mesmos e para o próximo, que nós somos sensíveis a eles, que nós agimos para ajudá-los conforme a sabedoria da palavra e nós o ajudemos efetivamente, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para que cada vez mais o seu nome seja glorificado. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nos dê graça para que nós possamos ajudar as pessoas em honra ao teu nome. Nos dê graça para que nós saiamos do egoísmo e sejamos altruístas, sejamos sensíveis às necessidades do nosso próximo, possamos agir conforme a sabedoria e possamos efetivamente ajudá-los espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Nos dê graça, Senhor, nos ajude e perdoa todas as vezes que falhamos nisso, nos perdoa. Nos conceda a sua graça, Senhor, em nome de Jesus oramos assim e agradecemos em Cristo. Para a honra e glória do teu nome seja assim, para o bem nosso e de muitos, em Jesus. Amém. Deus abençoe os meus irmãos.